bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que nós estamos aqui hoje para iniciar os nossos trabalhos, a segunda semana de cuidados paliativos do Hospital Universitário da USP, com o tema Comunidades Compassivas, Juntos para Cuidados Paliativos. Para a abertura, nós temos a coordenadora e presidente do Núcleo Interno de Cuidados Paliativos do Hospital Universitário, a doutora Carla Romagnoli Quintino, que tem graduação em Medicina, residência em Clínica Médica e doutorado em Ciências Médicas pela FMUSP, especialização em Medicina Paliativa pelo Instituto Palio Latino-Americano, área de atuação em Medicina Paliativa pela Associação Médica Brasileira AMB e coordenadora, como eu já disse, do Núcleo Interprofissional de Cuidados Paliativos do HU-USP e ainda chefe da Divisão de Clínica Médica do HU-USP. Obrigada, doutora Carla. Obrigada, Beth, pela apresentação. Queria dar as boas-vindas para todos, tanto para quem está presencialmente, para quem está também participando online. Nós vamos ter a maior parte dos participantes, aí, uns 55% vai estar online, então esse é um evento híbrido. Eu digo que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas eu acho que uma das coisas boas é conectar as pessoas de lugares diferentes com tanta facilidade. Então, por isso que nós estamos na segunda edição. O ano passado foi a nossa primeira edição da Semana de Cuidados Paliativos e já foi um evento híbrido, o que tornou com certeza aí um evento de sucesso. A minha palestra vai ser bem curtinha, só para a gente dar aí as boas-vindas e contextualizar um dos problemas que a gente tem aqui muito grande, que é o desenvolvimento dos cuidados paliativos, né? Como que a gente faz para isso crescer no mundo, e falando agora do nosso cosmos no Brasil, e cada um pensar do seu microcosmos, né? Do seu serviço, onde você trabalha, onde você atua. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o título aí da palestra é As Barreiras para a Implantação dos Cuidados Paliativos no Serviço de Saúde. Mas, assim, além de falar das barreiras, eu vou falar um pouquinho como que o Brasil tem avançado, né, nas nossas barreiras, se a gente for pensar um pouquinho o que está acontecendo no nosso país. Então, eu dividi em 4 partes, né? Primeiro, o Brasil, como estamos em relação a cuidados paliativos. No segundo, quais serviços devem ofertar cuidados paliativos. Quais são as barreiras e quais são os caminhos aí que nós estamos trilhando. Então, no Brasil, como estamos? Estamos muito mal, né? Se a gente for pensar em termos global, o Brasil ainda é o 3º pior país para morrer em relação aos rankings internacionais. Tem uma matéria da Folha, que foi do primeiro ranking da The Economist, que essa matéria já tem 14 anos, e o Brasil tinha sido analisado a 40 nações, o Brasil tinha ficado em 38º, 3º pior para morrer. Nesse último ranking, que é esse daqui, foram analisadas 81 nações, e o Brasil é 78º, ou seja, 9º. Continua no 3º pior para morrer, mesmo a gente analisando aí muito mais nações. E quando esse ranking aqui, ele pontuou e colocou em 5 classes, vamos dizer, em relação aos cuidados paliativos. O Brasil ficou na pior, que é a classe F, né? O apontador é aqui, Jura? O laser é onde? O do meio. Ah, desculpa, obrigada. Então, se vocês forem ver, né, por cores, né, estratificação, o Brasil ficou aqui no nível E, que é a pior classificação. Então, quando a gente analisa isso, a gente vê que estamos muito ruins em relação à global. Porém, estamos fazendo muito avanços. E se a gente pensar, a gente está fazendo avanços, muitas vezes, no nosso microcosmos. Vou falar um pouquinho do que está acontecendo em política, né, pública no Brasil, que ainda estamos engatinhando, mas a gente pode pensar qual diferença a gente faz no nosso serviço, no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente pensa de começar com um serviço montado, organizado, mas muitas vezes a gente vai começar com um trabalho de formiguinha. Vai ser uma pessoa que vai estar lá, às vezes vai pegar, vai chamar uma segunda pessoa, e com isso a gente vai criando e implementando esses serviços. Então, quando a gente pensa, para qual serviço de saúde eu preciso de cuidados paliativos? Será que é para o hospital?
Será que é só para o nível terciário? Eu ouvi já de gestores de saúde, não dessa gestão atual, tá, pessoal? Quero deixar bem claro que essa gestão atual é muito parceira, mas, infelizmente, de gestões passadas, que cuidados paliativos é só para atenção terciária. Se a gente for pensar isso, é muito triste, né? Então, 95% da população, né, não vai ter acesso a cuidado paliativo, porque poucos vão precisar de serviço terciário. Se a gente for pensar em níveis mundiais, 14% dos que precisam de cuidados paliativos recebem eles. Então, né, nível mundial, contando globalmente. Agora, no Brasil, o levantamento feito, apenas 7%. Então, realmente, a gente está, né, bem abaixo aí do que deveria. E aí, em 2018, então, agora, nesse mês, vai completar 5 anos, a gente teve essa publicação que foi do Ministério da Saúde, da Comissão Intergestores Tripartite, que, né, fez assim, as diretrizes para os cuidados paliativos no SUS. E apesar disso já fazer 5 anos, nós caminhamos pouco, né, pensando em termos de política pública de saúde, mas temos caminhado. E esse documento, ele é muito importante porque ele deixa muito claro, dentre outras coisas, eu trouxe aqui o artigo, né, 5º, que ele coloca, olha, cuidado paliativo é para atenção básica, é para atenção domiciliar, é para ambulatorial, é para urgência e emergência, é para atenção hospitalar, ou seja, é para todos os níveis de atenção, para o primário, para o secundário, para o terciário. Cuidado paliativo de qualidade tem que ser ofertado em todos esses ambientes. Então, isso aqui é muito importante, e eu sei que nessa palestra e também nessa semana, muitas das pessoas que estão participando estão com desafios para implantar cuidados paliativos, para fazer cuidado paliativo de qualidade. Então, a gente tem que conhecer também o que está, né, na lei, apesar de nós não termos ainda uma lei de cuidados paliativos, mas eu vou apresentar um projeto de lei que está caminhando para a gente poder lutar para a melhoria dos cuidados paliativos. E quais são as barreiras? Se a gente for pensar em termos, né, mundiais, e também isso se aplica para o Brasil, a Worldwide Palliative Care Alliance, em 2020, ela publicou um documento. Nesse documento, ela colocou quais são as principais barreiras, né, para a implantação e para o desenvolvimento dos cuidados paliativos. E a principal, isso digo, acho com convicção, é você não ter uma política pública de saúde em cuidados paliativos. Então, é totalmente diferente um país que tem uma política pública de cuidados paliativos de um país que pode ter um sistema de saúde lindo e não tenha isso. Eu vou dar um exemplo simples. O nosso país vizinho, a Argentina, é um país, assim, que quando a gente fala... Eu vou falar porque eu fiz a minha pós-graduação de cuidados paliativos lá, na época que nem existia direito, estava começando, né, a se falar de pós-graduação de cuidados paliativos. E quando a gente fala do SUS, ele fala, nossa, o SUS. E realmente eu amo o SUS. Eu acho que o SUS é lindo. A gente sabe que a gente tem um problema de subfinanciamento. E o sistema da Argentina é um sistema de caixas, que foi o sistema que já aconteceu no Brasil, né, antes do SUS. Ou seja, quem não trabalha, quem não tem uma seguridade, não tem acesso à saúde. É muito complicado isso. Porém, apesar dessa dificuldade, eles têm uma política pública de cuidados paliativos já há bastante tempo. Tanto que, assim, às vezes a pessoa, ela, né, saiu de um estado para ir para outro para fazer um tratamento para câncer, por exemplo, e quando chega no momento que a doença avançou, que ela precisa de cuidados paliativos exclusivamente, ela é referenciada já pelo sistema de saúde para a sua região, para atenção domiciliar. E olha que a Argentina tem passado muitas dificuldades financeiras, vamos pensar assim. Mas tem uma política pública de cuidados paliativos, só para dar um exemplo que está perto da gente. No Brasil, a gente já tem uma política pública? Não, ainda não, mas estamos caminhando nessa direção. Então, se a gente for falar de barreira, essa aqui é a principal barreira. A gente tem que pensar muito nela, porque a partir disso, e com certeza a gente vai desenvolver bastante cuidado paliativo. Outra coisa muito importante é a falta de educação em cuidados paliativos. E quando eu falo em cuidados paliativos, não estou falando de profissional de saúde, estou falando da sociedade. O que é diferente da educação nos cuidados paliativos, que também é uma barreira. O que é educação nos cuidados paliativos? É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, a gente está falando para profissionais de saúde, médicos, enfermeiro, terapeuta ocupacional, físico, enfermeiro, técnico.
Então, isso é educação nos cuidados paliativos. E a gente deve fazer isso em todas as esferas. Na graduação das áreas de saúde, na pós-graduação, em cursos específicos. Isso, com certeza, é uma barreira muito importante. Só que não adianta eu ter profissionais de saúde super qualificados em cuidados paliativos se a sociedade não sabe o que é cuidado paliativo. E vocês sabem que, infelizmente, muitas pessoas não sabem. E quando a gente fala de cuidados paliativos, eu já vi pacientes e pessoas falando, ai, Deus me livre, eu não quero cuidado paliativo. E eu digo, eu com certeza quero se um dia eu precisar. Espero que talvez eu não precise. E quando a gente pensa na nossa morte, eu sei que muita gente não pensa, mas, gente, vou falar para vocês um segredo, tá? Todos nós vamos morrer. Pelo menos nessa existência, né? Da forma como nós estamos. Mas a gente tem um tabu de não pensar na morte. Mas a nossa sociedade é muito assim. Mas eu, quando penso na minha morte, qual que é a melhor morte que eu penso? Nossa, eu vou dormir e não acordo, né? Acordo, sei lá, em outra esfera. Agora, se não acontecer isso, se eu adoecer, ou se qualquer um que eu amo adoecer, eu quero que essa pessoa tenha acesso a cuidado paliativo, porque isso faz total diferença no cuidado. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas a sociedade ainda, ela está muito atrás. Vamos pensar que a gente teve agora a CPI da Covid há pouquíssimo tempo, e eu não sei se vocês vão lembrar de uma fala muito triste de um senador que é médico, não é médico, mas não exerce, que ele, quando estava falando da CPI, falou, né, de uma, não vou nem falar, mas um plano de saúde, que ele falou, lá tinha os doutores da morte, eram os médicos que vinham, os paliatistas, que vinham na hora para que o paciente fosse embora mais rápido. Então, assim, se um senador que é médico fala isso, o que a sociedade pode entender? Então, olha só quantas barreiras nós temos. Mas, aos poucos, isso está, né, assim, melhorando. Vamos pensar que hoje em dia a gente tem Instagram, YouTube, e parece que não, mas isso faz o cuidado paliativo chegar na sociedade. E até nas novelas, né? Recentemente, eu não assisti, mas teve uma novela que abordou muito esse tema, e há uns 3 anos atrás teve uma outra novela que foi até com o Antônio Fagundes, que também falava sobre isso, e é dessa forma que aos poucos a sociedade vai entendendo que é cuidado paliativo. E também na nossa prática. Quando a gente faz cuidado paliativo de qualidade, a pessoa fala, não, olha, isso foi bom, e ela vai indicar para uma outra pessoa, para um amigo que está passando por uma situação de dificuldade com um familiar. Então, é só para vocês entenderem a diferença do que é a educação em e nos cuidados paliativos. Outra coisa muito importante, quando a gente fala em nível mundial e também no Brasil, é a baixa disponibilidade à medicação para controle da dor. E aqui a gente está falando basicamente de opioide, quando a gente fala de uma dor mais intensa. Vou falar do município de São Paulo, porque é o município que nós estamos, né, e eu conheço muito bem a lista. No município de São Paulo, como todos os municípios, a gente tem a REMUME, né, a Relação Municipal de Medicamentos. Se a gente for no nível do que tem no posto de saúde, não falando de farmácias especiais, falando da farmácia lá do posto de saúde, né, da atenção primária, eu sempre falo para os internos, eu faço essa pergunta, né, quando eu faço educação nos cuidados paliativos para os internos e para os residentes, porque isso é uma missão que a gente tem que ter, e eu pergunto para eles, o que tem para controle da dor no posto de saúde, se você for receitar? Aí eles falam, tramal, codeína, morfina. Eu falo, vocês estão errados, não tem nenhum opioide. Na rede básica não tem nenhum opioide. O que tem para controle de dor? Dipirona, paracetamol, ibuprofeno e diclofenaco sódico. É isso que tem aqui em São Paulo, tá? Eu sei que alguns municípios têm uma relação melhor para controle de dor. Então, se a gente for pensar que na atenção básica eu não tenho nada para uma dor de moderada intensa, porque isso que eu falei para vocês é para dor leve. Dor moderada intensa não é tratada com nenhuma dessas medicações. Então, a gente vê quanta barreira a gente tem ainda para transpor. Quando a gente começou o ambulatório de cuidados paliativos aqui no HU, que já fez 3 anos, e é um ambulatório que a gente faz o ensino dos cuidados paliativos também para os internos, eu lembro que a gente começou a falar como que a gente vai dar a medicação para esses pacientes, porque a gente não tem farmácia de dispensação aqui para os pacientes ambulatoriais, e a gente foi atrás de parcerias, mas a gente vai ter uma palestra, né, da farmácia, que o Gustavo vai falar para a gente, da importância do farmacêutico, e o que o farmacêutico ajudou muito a gente a conseguir pegar isso na farmácia especializada. Mas mesmo assim, não é da noite para o dia. O paciente vai demorar alguns dias para dar entrada na papelada e conseguir a medicação. Enquanto isso, ele fica sentindo dor? A gente fala assim, ele compra. Se vocês forem olhar a população mais desfavorecida, um dos maiores gastos da população é com medicação no nosso país. Isso é muito triste.
Outra coisa, falta de profissionais capacitados. Se a gente for pensar nessa sala aqui, tem pessoas que estão se capacitando ou já são que querem buscar a melhoria, né, para saber cuidados paliativos, para exercer, para ensinar. Mas, infelizmente, nós temos muitos serviços de saúde que a gente não tem nenhuma capacitação. Não, por quê? Porque as pessoas são formadas, elas são graduadas sem ter tido nada disso na graduação. Isso aconteceu comigo. Eu passei 6 anos, fiz faculdade de medicina na USP, passei 6 anos e não tive nada sobre isso. Praticamente zero. Tudo bem que faz 15 anos que eu me formei, está fazendo agora, e a gente tem avançado um pouquinho nisso. Aí nos últimos 2, 3 anos a gente está conseguindo ensinar um pouco mais cuidados paliativos, mas mesmo assim ainda é muito pouco. E se a gente pensar, estou falando da medicina, e agora ficou obrigatório, vou mostrar para vocês, mas vamos pensar na nutrição, na farmácia, na enfermagem, na psicologia, no serviço social. Todas essas áreas que são super importantes para os cuidados paliativos, as pessoas se formam sem ter noção do que é isso. E aí no dia a dia tem que, mas e aí, como é que eu faço? Então isso é uma barreira com certeza muito grande. E outras barreiras, né? Barreiras sociais, culturais, financeiras. A gente sabe que cada cultura vai ver a morte de uma forma, cada religião, cada pessoa na sua família. Então, a gente também tem barreiras de cunho individual. Mas essas barreiras que eu falei para vocês, elas estão presentes no Brasil, com certeza, e em muitos países que têm muita dificuldade para a implantação dos cuidados paliativos. Agora, se a gente pensa, como que a gente vai mudar isso daqui, né? Que eu falei, eu vou falar para vocês das barreiras, mas eu tenho que mostrar alguma luz, algum caminho, senão a gente vai ficar deprimido, né? Vai falar, nossa, então tá péssimo, vamos chorar junto. Óbvio, a gente chora junto também, tá? A equipe de cuidado paliativo tem que fazer isso. Mas o que a gente tem para, né, poder pensar, estamos caminhando. Então, os caminhos que a gente está traçando. Esse documento aqui, que é também da Worldwide Palliative Care Alliance, ele colocou aqui no centro a política, né, a política pública de cuidados paliativos. Porque a partir da política pública que eu vou desenvolver todas as outras esferas. Então, pensando na política pública, a gente pode pensar desde o nível municipal, que a gente sabe que é o principal nível de atenção à saúde, mas é na esfera estadual, é na esfera federal, e também no nosso microcosmos, com os nossos gestores de saúde, com os gestores aqui do Hospital Universitário, com o gestor da minha UBS, com o gestor do local que eu trabalho, né? Então, a política pública, ela se faz em todas essas esferas. Óbvio que tem a política, a grande política, mas a gente faz a política também no nosso microcosmos. Aqui, né, eu falei para vocês, a disponibilidade para a droga. Então, a droga para controle de dor, ela tem que ser acessível, tem que ser disponível. Porque como é que eu vou controlar a dor? E por que eu falo dor? Porque quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente tem que falar de controle de sintoma. Não existe cuidado paliativo bem feito se meu paciente não está com sintoma controlado. E um dos principais sintomas é a dor. Existem muitos outros, mas a dor é um sintoma que é muito prevalente nos pacientes que precisam de cuidados paliativos. Então, a gente tem que pensar numa política, né, de disponibilidade de droga, mas que pense em tudo isso. Tem que ser fácil também de prescrever. É óbvio que, assim, fácil tem que ter as suas travas. A gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, está vivenciando uma situação caótica com adição a opioide. No Brasil, a gente não tem isso porque a gente tem muita dificuldade de acesso, mas também, quando é muito difícil, também a população não consegue receber. Então, como que a gente vai fazer para o paciente que precisa receber, mas sem que isso seja, né, uma droga que esteja disponível para ser usada ilicitamente, né, para um mau uso, por exemplo? Quando a gente pensa na implementação, a gente tem que pensar, né, nos líderes na sociedade, nos formadores de opinião, na nossa família. Eu falo isso, a gente tem que falar de cuidado paliativo para a nossa família, para o nosso colega, para quem está do nosso lado. A gente tem que falar sobre isso, é ali que começa, né, para a gente mudar uma sociedade. E a educação, e aí, como eu já falei para vocês, é tanto educação nos cuidados paliativos e educação em cuidados paliativos. E aí, essa aqui foi uma notícia que todos os paliativistas receberam com muita felicidade, que no ano passado foi aprovado, foi em março, mas foi em novembro que entrou em vigor, que na diretriz curricular nacional da graduação de medicina seja obrigatório o cuidado paliativo. Isso aqui eu fiquei muito feliz, mas não adianta ser só na medicina.
porque um médico sozinho não faz verão, igual a andorinha não faz verão. Eu preciso do enfermeiro, do assistente social, da nutricionista, da terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, todos precisam. Então, isso daqui é um avanço, com certeza o médico precisa saber isso, mas a gente precisa avançar isso para todas as graduações vinculadas à saúde. E outra coisa importante, né, isso aqui também surgiu no começo desse ano, essa frente de cuidados paliativos pelo Brasil. A frente de cuidados paliativos, ela é formada por médicos, por enfermeiros, né? Temos equipe multiprofissional como um todo e pela sociedade. E a ideia dessa frente é pressionar para a gente avançar em relação a uma política pública, né, de cuidados paliativos no âmbito nacional. E tem sido muito importante. Esse ano mesmo, os representantes, coordenadores da frente tiveram algumas reuniões em Brasília, participaram da Conferência Nacional de Saúde, e é dessa forma que a gente vai começando a pressionar para chegar numa política pública. E uma outra notícia boa, essa deputada, a Luísa Canziani, ela parece tão jovem, realmente ela é. Eu fui até pesquisar, ela tem 27 anos, está no 2º mandato, ela é formada em Direito e em Administração Pública, e ela tem um projeto de lei. Óbvio que ela não fez isso sozinha, foi com profissionais que entendem, porque é um projeto de lei muito bem feito para o acesso aos cuidados paliativos, para a gente começar a aprovar uma lei, porque a gente não tem lei no âmbito federal de cuidados paliativos. Quando eu ensino cuidados paliativos para os internos residentes, eles sempre têm a preocupação do processo, né? Ah, mas será que eu vou ser processado? E quando a gente pensa em lei, a gente não tem. A gente tem o quê? As resoluções do Conselho Federal de Medicina. A jurisprudência acaba tomando isso como força de lei em relação ao que é para praticar, ao que não se é para praticar, mas a gente precisa de uma lei realmente em âmbito federal, e isso está caminhando. Então a gente tem caminhos e boas notícias, não só a tristeza para falar hoje, tá, pessoal? E aí eu também... eu compartilhei lá no Instagram do nosso núcleo de cuidados paliativos o vídeo, é um vídeo curto, eu recomendo que quem não assistiu assista, né, do Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que no Dia dos Cuidados Paliativos foi divulgado, que ele, né, coloca ali o que é importante para a gente conseguir desenvolver cuidado paliativo em nível mundial. E ele mesmo deixa muito claro, precisamos de políticas públicas fortes e de acesso às medicações essenciais. Óbvio que precisamos de muitas coisas, mas isso está na base, está no cerne do que a gente precisa para avançar em relação aos cuidados paliativos. Deixei meus contatos aqui, esse é o Instagram do nosso núcleo. Lá no Instagram também tem a playlist do YouTube com alguns vídeos, e também a Semana de Cuidados Paliativos vai ficar gravada, e depois também vocês terão acesso às gravações. Agradeço a atenção e também estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida.